Então, esse também é um dos motivos pelo qual, né, a gente utiliza o Civil 3D. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a topografia e o que é o Civil 3D. Se a gente vai falar desses dois assuntos, né, a gente precisa trazer clareza para esses dois assuntos aqui, topografia no Civil 3D. Muitas pessoas já ouviram falar da topografia, né, já ouviram a palavra topografia, já ouviram falar a palavra topógrafo, mas não sabe, né, assim, no sentido literal o que que é, não sabe com clareza o que que é uma topografia, não tem noção do que é, certo? E a topografia nada mais é do que a descrição detalhada de um terreno, de um espaço de terreno, de um pedaço de terreno. Tá? Eu não estou falando do terreno da zona rural, não. Qualquer espaço, pode ser da zona urbana, da zona rural, enfim, é a descrição detalhada daquele espaço ali. E de maneira didática, né? Essa é a definição de topografia. Tá? Ou seja, você vai encontrar várias definições técnicas aí, filosóficas, né, e tudo mais, mas o meu objetivo aqui é trazer clareza para vocês. Então não me apego a nenhum significado técnico ou filosófico, não. O negócio aqui é trazer clareza e prática, né? Então, a topografia nada mais é do que você pegar um espaço de terreno, uma praça, uma avenida, uma rua, uma rodovia, um loteamento, um lote, uma área, né? Enfim, um terreno, é você pegar aquilo ali e fazer uma descrição detalhada daquilo ali. Uma descrição detalhada daquele espaço ali. Isso é a topografia, tá? Aí agora, basicamente, a gente tem aqui ó, a divisão, que é da parte de campo e a parte de escritório. Muitas pessoas acham que dá para fazer a topografia só no escritório. Só no escritório, só com imagens, só com dados de satélite, né? Só com imagens de satélite, né? Enfim, dados de GPS, né? E muitas pessoas acreditam que dá para fazer isso só no escritório. Na verdade, não. Uma topografia, né? No método convencional, até então, a gente precisa ir a campo. Pode ser que daqui 2, 3, 10 anos não precise mais? Pode ser que sim. Né? Pode ser que sim, a gente não sabe até onde que vai, né? O potencial aí das invenções, né, da humanidade, a gente não sabe disso. Mas o que você precisa entender é o seguinte, que hoje a gente tem a parte de campo, que é feita lá em campo, e a parte de escritório. No campo é feito o levantamento e o cadastro dos dados. Ou seja, eu vou lá em campo com o meu equipamento, aí pode ser um GPS, uma estação total, né, um RTK, um drone talvez, e eu vou coletar esses dados. Essa é a parte de campo. Eu vou lá e vou pegar um emaranhado de dados, certo? Eu vou pegar um emaranhado de dados. E aí não está pronto, porque o meu equipamento de topografia, a função dele é coletar esses dados. A função dele. Então, cada um no seu quadrado. Né? Então, o equipamento de topografia ele tem essa função de coletar esses dados. Beleza. E aí eu vou ter a parte de escritório, que é o processamento dos dados, cálculos, modelos, desenhos. Ou seja, eu vou pegar isso daqui que foi feito lá em campo, transformar isso, né, em uma peça entregável. Pode ser num desenho, pode ser num modelo em 3D, pode ser aí, em resultados em planilha somente, não importa. Né? Mas você vai ter a parte de campo e a parte de escritório. Tá? Um não funciona sem o outro, um não trabalha sem o outro. Então, essa basicamente é a definição de topografia. Tem que ir lá em campo, juntar todos os dados, cadastrar, pegar essas informações, trazer para o escritório. Quando eu falo trazer, não é você, né, juntar dentro de uma sacola e trazer para o escritório, não. É você trazer o seu equipamento para o escritório, conectar num computador ou conectar via Wi-Fi, né, que hoje a gente tem uma série de tecnologias, e fazer o processamento desses dados. A gente pega o dado bruto, né, dá uma maciada nele ali, é igual você pegar um pedaço de carne e moer a carne. Você vai processar ela, né? Você vai processar. Então você vai pegar os dados brutos e vai processar elas e esses dados brutos, né? Vai processar eles e transformar isso numa peça entregável, que é um desenho, uma planilha, né? Ou um modelo tridimensional do terreno, né? Enfim, uma série de elementos ali que pode ser entregável, né? Depois ali desse processamento. Beleza? Então, basicamente, essa é a definição rápida, simples e prática de topografia. E o Civil 3D nada mais é do que uma ferramenta para projetos de infraestrutura. Que projetos de infraestrutura são esses? Terraplanagem, drenagem, loteamentos, né? O que a gente chama de obra pesada. Né? Quando você vê um loteamento, uma indústria fazendo uma terraplanagem, né, para implantação de um galpão, um estacionamento grande para logística, né, um pátio de veículos, que mais? Uma barragem,
uma rodovia propriamente dita, uma praça, né, uma pavimentação de uma avenida. Isso é uma obra de infraestrutura, a drenagem, o esgoto, né? E o Civil 3D ele é um programa, né, ele é um software para fazer esse tipo de projeto. Tá? Para fazer esse tipo de projeto. E ele tem uma particularidade, né, uma particularidade que é uma diferença também da maioria dos outros programas, que é o quê? Ele aplica a metodologia BIM. O que é BIM? BIM significa Build Information Modeling, ou modelagem da informação da construção. Falando de maneira mais didática, mais pragmática, é basicamente você construir a obra dentro do seu computador, ou seja, você gera uma maquete zona dentro do seu computador, só que não é uma maquete eletrônica só. Você vai gerar um 3D bonitão, só que cheio de informações. Porque uma maquete é só uma maquete, é só um desenho. Já no Civil 3D, não. Você vai gerar aquele modelo tridimensional, né, aquele modelo em 3D, do tamanho real, que é a obra lá em campo, porém cheio de informações. Então, o tubo, ele vai sair aquele tubo de concreto, né, vai aparecer lá que ele é de concreto, as dimensões dele, a resistência, né, enfim, todos os parâmetros relacionados a ele vai estar dentro agarrado, né, nesse modelo tridimensional. Então, basicamente, a metodologia BIM é isso, tá? Tem outros vídeos aqui no canal também falando sobre isso, depois você pode dar uma aprofundada. E aí, o que acontece? O Civil 3D, ele é um programa que aplica essa metodologia. Nossa, Rafael, mas eu uso o Topograph. Não tem como eu fazer esse projeto em BIM no Topograph? Não, tá? Não tem como. Ah, Rafael, mas eu faço lá e trago para o AutoCAD para dar o acabamento depois. Não tem como também, tá? Porque o AutoCAD, né, esses softwares, eles trabalham em 2D geralmente, né? Eles trabalham em 2D. E aí a gente não consegue gerar um modelo BIM trabalhando somente em 2D, certo? E por que utilizar essa metodologia BIM, galera? Por que a gente utiliza essa metodologia BIM? Existe um decreto hoje, né, um decreto de número 10.306, se eu não me engano, que ele meio que obriga, né, a aplicação dessa metodologia BIM. Ou seja, ele meio que estabelece, né, a utilização dessa metodologia BIM. Então, se você vier aqui, por exemplo, e buscar aqui decreto BIM 10.306. Você vai poder ler todos os detalhes desse decreto. É lógico que eu não vou ler sobre isso, mas ele fala, ó, sobre, né, a aplicação, a utilização, estabelece a utilização do BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia. E aí tem uma série de outros decretos também anteriores a ele, né, que foram publicados e tudo mais, né, que já foram até atualizados, né, revogados, não sei a palavra certa, mas enfim, aqui fala todas, né, todas as particularidades que tem esse decreto, mas basicamente o que ele diz? Olha, a partir de agora, a gente obrigatoriamente vai ter que aplicar essa metodologia nos projetos. Esse decreto, ele estabelece, né, a utilização pelas entidades de âmbito federal. Porém, o que acontece? Os municípios, o estado, né, enfim, todas as autarquias, elas têm que se adaptar a esse modelo, a essa estratégia, a essa modelagem BIM, porque a essa metodologia, porque os demais órgãos, né, já estão se adaptando, né, ou seja, não tem como mais eu entregar um projeto em 2D em determinadas prefeituras, em determinados estados, não tem como mais eu entregar um projeto em AutoCAD, né, um dado de topográfico, por exemplo, não tem como mais, entendeu? Aí o que acontece? Essa utilização, né, meio que obriga todos os profissionais, anota isso aí, todos os profissionais a migrarem, né, a trabalharem, a começarem a trabalhar com essa metodologia que é a metodologia BIM, tá certo? E aí o Civil 3D, ele aplica essa metodologia. Então, por isso que o Civil 3D tá tão falado, né? Por isso que a gente fala tanto do Civil 3D. Então, só trazendo para você esse conceito que o Civil 3D ele é um programa, né? Se você não sabia o que era o Civil 3D, ele é um programa que aplica essa metodologia, tá? Ele não é um plugin, não é nada, não é uma extensão, nada disso. Beleza? E aí eu tenho aqui, dentro do Civil 3D, eu posso fazer todos esses projetos, todos esses serviços, tá? E ele começa, ó, pelo levantamento topográfico. Então a topografia, ela também está dentro do Civil 3D. Ela também, na verdade, ela não só pode, né, como ela deve ser feita dentro do Civil 3D. E qual que é a vantagem do Civil 3D? Eu consigo fazer tudo dentro dele. É por isso que nesse exato momento as empresas, né,
que você conhece ou que você conheceu no passado aí, né, que você trabalhou no trecho, né, enfim, eu sei que principalmente a galera da topografia trabalha muito no trecho. As empresas que você conhece nesse exato momento, se ainda não migraram, estão migrando para o Civil 3D. E a gente sabe, toda vez que acontece uma mudança, quem não se adapta a essa mudança fica de fora do mercado. É igual um celular, gente. Um celular hoje, ó, pega um celular aqui, beleza, o celular tá top de linha. Você pega um iPhone, topzera. Amanhã esse celular já foi ultrapassado, né, e já está obsoleto. Dentro da engenharia, a velocidade não é tão rápida assim de evolução da tecnologia. Mas hoje a gente está vivendo essa mudança aí de transição dos programas, da forma de projetar, de trabalhar com a topografia, né, tradicional, para essa forma, né, de aplicar a metodologia BIM dentro do Civil 3D. Então, quem não se adaptar, infelizmente, vai ficar de fora do mercado nos próximos anos. Tá? Eu nem diria nos próximos anos, né? Eu diria aí nos próximos meses. Então, dentro do Civil 3D, eu começo aqui já com a topografia. Olha só que maravilha. E além disso, eu faço todos esses demais projetos aqui dentro. Pensa comigo, reflete comigo. Você pega uma empresa que trabalha com topografia e projetos. Qual que ela vai preferir? Trabalhar com 3, 4 programas para fazer desde a topografia até um projeto de um loteamento, ou trabalhar com um programa só, onde eu faço tudo dentro de uma única plataforma? A resposta é bem óbvia. Então, esse também é um dos motivos pelo qual, né, a gente utiliza o Civil 3D.